E quem realmente acredita até pode ser curado da doença. Mas, além de representantes de diferentes religiões, nós também queremos saber o que os profissionais médicos acham dessa relação da fé e da saúde. Por isso, nós convidamos o Dr. Juarez Furtado, que já presenciou diversos casos, em que a fé ajudou a curar pacientes. E também recebemos a Cristiane e o Matheus, mãe e filho, que vivem na pele essa situação em que a fé contraria qualquer diagnóstico médico. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Matheus Pequenino. Doutor Juarez, obrigado por estarem conosco. Obrigado pelo convite. Para essa conversa, um bate-papo aqui no Ver Mais, vou começar com o doutor Juarez. Doutor Juarez, na prática, o doutor que trabalha com crianças, trabalha com adultos também, no atendimento, a fé pode ajudar na cura, realmente? Então, Cris, realmente ela ajuda. E hoje não é mais um fato místico, um fato religioso. Infelizmente, há muito tempo atrás, por exemplo, a ciência e a religião caminhavam junto. Quando eu falo religião, a religária, a nossa relação com um outro universo que a gente não vê aqui, não percebe. E aí, por uma questão de poder, se dividiu, Igreja para um lado, ciência para o outro. E por incrível que pareça, hoje, com a nova teoria da física quântica, estão começando a se observar que realmente nós conseguimos mexer em moléculas e átomos através do nosso pensamento, dos nossos sentimentos. Efeitos físicos. Efeitos físicos. Já tem vários estudos, isso na Rússia, na Europa. E isso cada vez mais, claro, ainda não chega na nossa informação e muito menos nas nossas cadeiras da faculdade, porque isso vão anos até digamos, quem está no poder conseguir entender que existem outras possibilidades, Claro. Muito tempo, por exemplo, a minha escola trabalhou muito com a questão da bioquímica, a indústria, a medicina se fez em cima da bioquímica. E hoje a gente sabe que toda a comunicação celular, ela é feita não só através de questões químicas ou bioquímicas, onde a indústria farmacêutica atua, digamos, hoje em dia. Mas sim, nós temos uma conversa biofísica. Nós somos seres eletrônicos, nós conversamos através de elétrons, magnetismo, somos energia. Einstein já dizia, energia igual a matéria, energia igual a matéria vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, assim, a física está começando a inclusive, explicar o mundo espiritual. Está começando a explicar que, atrás da física, do elemento físico, existe uma metafísica. E isso através de cálculos matemáticos. Isso não é o Juarez que está falando, isso não é nenhum pastor ou nenhum padre, mas isso é cientistas falando e comprovando através de cálculos matemáticos. Então, assim, não tem como a gente duvidar que realmente quando a pessoa tem um querer, e a fé entra nesse aspecto. Na verdade, a fé entra com um querer voltado, com um pensamento voltado e com um sentimento voltado para algo. E hoje a gente constrói esse algo se realmente a gente tem coerência nessas três coisas. Isso já tem estudos mostrando. Por isso que é importante a gente vigiar. Essa história do orar e vigiar nada mais é do que prestar atenção nos pensamentos, sentimentos e nas tuas vontades. É vigiar a si próprio, É vigiar a si próprio. Claro que muito tempo a nossa medicina ficou assim, Porque, como eu brinquei contigo, nós médicos nascemos no Olimpo, então eu costumo brincar que dividimos lá o espaço com Deus. E na verdade não é bem assim. Eu tinha um professor antigo que dizia para mim assim, nunca, na medicina não existe nem nunca, nem jamais e nem sempre. Quando você dá um laudo para uma pessoa, esse laudo é um laudo partindo de um olhar técnico e de uma visão, de um paradigma e de uma visão. Tudo pode ser mudado. E tudo pode ser mudado. Nós temos eu no consultório temos vários casos de mudanças que acontecem sem o médico intervir ou sem a medicina tradicional intervir, ou intervindo de maneiras leves e outras coisas acontecendo por trás. Muito bom, doutor Juarez. Eu vou agora com a Cris e com o Matheus. Ontem você postou, inclusive, no Facebook do Matheus, que ele tem um oficial, Matheus Coração Valente, que no caso de vocês, a fé, ela sempre está contrariando diagnósticos, ou seja, o Matheus é um milagre para vocês. Sim. Por quê, Cris? Eu coloquei que a ciência não explica o que Jesus fez na vida do Matheus, Sim. Porque o Matheus, ele nasceu com a metade das funções cardíacas, ele é um cardiopata, ele só tem um ventrículo, então ele fez uma primeira cirurgia com 3 dias de vida. E o primeiro diagnóstico que o médico me deu foi que ele não ia nascer vivo. Então, ele nasceu vivo, aí já é um milagre, O doutor deve saber do que eu estou falando. E uma cardiopatia muito complexa. E
Aí ficamos assim por um ano com aquela expectativa, porque o médico falou, você vai para casa, mas né, você é nova ainda, vai ter outros filhos e então vamos torcer para que você consiga ter uma nova gravidez e né. Tipo, já deu o caso isso, por encerrado. E passou um ano e o Matheus sobreviveu e fez a segunda cirurgia, foi a cirurgia de Fontan. Fez a segunda cirurgia. E na segunda cirurgia eu fiquei com medo, né, de entregar ele, porque eu já tinha convivido, é diferente você estar com um bebezinho e depois você conviver em casa. E eu sempre pedindo para Deus e falando, Senhor, eu confio em Ti, eu confio nos médicos porque eu sei que o Senhor está com eles, né? Desde o começo você começou a orar? Desde o começo, sim. Quando eu descobri o problema na minha barriga, eu já comecei a orar porque eu sabia, assim, que ia ser um momento muito difícil, né, para mim. E eu comecei a colocar na mão de Deus, eu tive muitas pessoas que oraram por nós, que intercederam por nós, não só, nós somos evangélicos, mas não só no meio evangélico, também no meio católico, assim, vamos dizer, no Brasil todo. Universal, né? Isso, universal. De um passando para o outro, né? E eu acredito que isso fez diferença na vida do Matheus. Então, aí ele fez a segunda cirurgia com 1 ano de idade, e a mesma coisa, ele, nessa cirurgia ele pode ter sequela ou ficar paralítico, né? Acontecer algo assim. Mas a gente acredita que ele não vai sobreviver, então se prepara e a mesma coisa. E o Matheus ficou nessa segunda cirurgia, ele ficou 15 dias em coma. E no 15º dia a gente chegou na UTI, o meu marido, ele estava inchado, bastante inchado, né? E meu marido colocou a mão nele e disse assim, ele está morto, ele não vai sobreviver. E eu falei, não, Deus, quando eu entreguei ele para essa cirurgia, eu disse, eu quero levar ele para casa do mesmo jeito que ele entrou. Aí no outro dia, quando eu cheguei, a médica veio e falou, olha, o Matheus, eles falam bonitinho lá em Curitiba, né? O Matheus está bonitinho, a gente diminuiu tanto por cento da medicação e o coração está batendo. Então, isso assim, a gente não explica para você. Aí o médico falou, eu não sei que ele é ateu. O que aconteceu? Ele não acredita em Deus, né? E ele disse para mim, eu sou ateu, não acredito em Deus, eu não sei no que você acredita, nem o que você está fazendo, mas continua porque está dando certo, porque isso aqui aos meus olhos é inacreditável. Olha só. E foi para a terceira cirurgia, a mesma coisa. E quando o Matheus começou a andar, ele saiu da cirurgia, eles foram tirar os acessos, né, as coisas dele, e falou assim, a gente vai colocar ele de pezinho aqui para tentar fazer uma fisioterapia para ver qual parte do corpinho dele que está se movimentando, porque a gente acredita, pelo que aconteceu na cirurgia, que não vai movimentar nenhuma parte do corpo. Do jeito que ele colocou o Matheus no chão, ele saiu andando e falou, eu quero tomar banho, eu quero tomar banho. Então, assim, para mim... E tá correndo até hoje, né, Matheus? Tá correndo até hoje, né, Matheus? Ei, Matheus, e aí, como é que é o dia a dia? Tudo tranquilo, tudo normal para ti? É tudo bem? Eu vi você lá no seu aniversário, você estava pulando mais que todo mundo, não estava? Tava. E você acostumou já com a mamãe orando, o papai também por você? Você também ora junto com eles? Sim. É importante, né, querido? Isso é importante, tu ver assim, como a gente às vezes, na medicina nós temos muito disso, né? Tem vários pacientes e relatos que a gente observa, onde eles recebem um diagnóstico, muitas vezes um diagnóstico, e aí um tumor, um câncer, por exemplo. E num belo dia retornam ao médico que deu esse diagnóstico e olha, nós não temos mais né? Não temos esse câncer ou esse tumor. A gente chega a ponto, né, digamos assim, os médicos dizem assim, não, mas então erramos no diagnóstico. Porque não tem explicação. Você entendeu? Como não há explicação para nós, é que infelizmente a nossa escola, ela tem só uma leitura, um paradigma. E a nossa escola, justamente, nós entramos num universo onde a ciência cartesiana, reducionista, né? Onde uma pessoa é resumida a um coração, né? Não tem um Mateus ao redor de um coração. Sim. É um coração. Claro, entendi. Ou é um nariz, ou é um ouvido. Não é um ser humano. Não é um ser humano que está ao redor. E justamente o que compõe esse ser humano, nem a medicina consegue hoje, digamos, entender. Você precisa ir lá na China de 4.000 anos atrás, ver como é que eles entendiam. Como é que há 4.000 anos tem uma técnica, Cris, que você quando tem um problema aqui em cima, digamos, um sinusite, você aperta o dedão do pé ou bota uma agulha no dedão do pé e você pode restabelecer, reorganizar, digamos, aquela sinusite, aquele processo. Não é compreensível na nossa linguagem aqui ocidental e nos paradigmas de hoje. Mas não quer dizer que porque eu não me explique da minha maneira que a minha escola me ensinou, que aquilo não exista. Então, claro que, digamos que os meus colegas mais velhinhos, aqueles que fundaram essa escola, que já estão indo, e é dessa maneira, inclusive, que eles quando vão indo, é que vão deixando os mais novos com a cabeça um pouco mais aberta,
adentrarem nesse meio acadêmico e começar a trazer... Pra você ter uma ideia, a Clínica Mayo nos Estados Unidos é uma das clínicas mais importantes e famosas no meio cartesiano, no meio tradicional nosso. O tratamento lá envolve hoje, Cris, meditação, reiki, yoga. Os pacientes internados no hospital, no melhor clínica do mundo, uma das melhores clínicas médicas do mundo, trabalham elementos que a nossa escola tradicional não tem. Então não existe nem nunca, nem jamais, e aí está um exemplo vivo do Matheus, com a força de vontade deles, com certeza essa ideia de que, digamos, um Senhor ou um Deus atua junto com a gente, dá toda uma força para, inclusive, acordar o Deus que está na gente, né? Porque somos criadores também, né? Isso daria mais uns 5 programas, né? Nossa. Como o doutor Juarez disse, até o fim do ano falando disso. Certeza. Muito obrigada, infelizmente o nosso tempo acabou. Obrigada, Cris, Matheus, por terem vindo, querido, né? Estão convidados a participar de novo do Ver Mais para a gente voltar a falar sobre esse assunto. Obrigada, doutor Juarez. Obrigado. Obrigada mesmo.